Shalom, shalom, boa tarde. Estamos iniciando a tarde com a Torá. Hoje nós estamos no quarto dia do Shabat e hoje é dia 28 de abril do ano 2021 e nós estamos no ano judaico de 5.781, no dia 16 do mês de Iyar. Estamos a 222 dias do ano 5.781, que é a data a contar da criação. E nós estamos, então, na nossa gota de sabedoria do nosso Rebbe Menachem Mendel, de número 222. E vamos ver, então, os ensinamentos que nós temos para hoje. Lembrando que hoje é o quarto dia do Shabat, o quarto dia da semana, e amanhã, ao pôr do sol de amanhã, o quinto dia do Shabat, o quinto dia da semana, a partir do pôr do sol até o pôr do sol da sexta-feira, nós estaremos na nossa contagem do Homer, de número 33. E nós estaremos então em Lag BaOmer, né? 33 dias da contagem do Homer, e aí nós temos algumas coisas importantes, algo novo, bem como também muito sublime, muito celestial, para podermos falar sobre isso. Vamos falar alguma coisa daqui a pouquinho, ok? Então vamos ver a gota de sabedoria do nosso Rebbe Menachem Mendel, de Tzadik da nossa geração, o que ele tem para nós hoje, no ensinamento de número 222. Baruch Hashem, estamos aí com a Maria Luísa Freitas, Palmas, Tocantins, o Roberval Ribeiro, Baruch Hashem, o Luiz Ribeiro, Baruch Hashem, estão aí conectados aí em A Tarde com a Torá. Vamos ver o que o Rebbe nos diz para nós no dia de hoje. Aquele que é cheio de si preenche todo espaço à sua volta. Não sobra lugar para mais ninguém. Portanto, ele despreza as outras pessoas por causa do espaço que ocupam. Ele pode dar razões para seu desdém, mas são secundárias. Isso se chama ódio injustificado. É a razão dada para nosso exílio. Esse é o âmago de todo mal. Ele é contrabalançado e curado por atos injustificados de amor e generosidade. Nós estamos naquele grupo intitulado Somos Todos Um. E o ensinamento de hoje, do nosso Rebbe, ele vem nos falar exatamente sobre uma questão de aquele que é cheio de si, ele ocupa todo o espaço. Não há espaço para mais nada, não há espaço para mais ninguém. Ele preenche tudo à sua volta. Portanto, nesse sentido, o Rebbe diz que quando a pessoa ele está realmente escrava do seu ego e tudo para ele, tudo por ele, tudo para mim e tudo para o eu, faz com que realmente essa pessoa ela ocupe todos os espaços e não sobra espaço para mais nada e para mais ninguém. Nesse sentido, o Rebbe diz, essa pessoa ela despreza as outras pessoas. Ela sempre se coloca em primeiro lugar, sempre se coloca como eu sou mais importante, as outras pessoas são desprezíveis. Dentro disso daí, então, ele pode até tentar arrumar alguma desculpa, o porquê, né? Ele é assim. Mas todas as desculpas que ele faz ou que ele diz, na realidade são secundárias e são sem fundamentos. Então o Rebbe diz, essa atitude, ela chama-se ódio injustificado. A pessoa pode até dizer, não, eu não tenho ódio de ninguém.
A questão é o seguinte: eu estou cuidando de mim. Eu preciso me amar, né? Aí vem aqueles mimimi, mimimi e mimimi, né? Mas na realidade é um ódio injustificado. As pessoas são desprezíveis para ele. As pessoas são insignificantes para ele. Ou seja, amar o próximo não tem justificativa para aqueles que se enchem de si mesmo e desprezam o seu próximo. Então, neste ódio injustificado, a pessoa agindo dessa forma, ela pode até dizer: não tenho ódio de ninguém, cada um no seu quadrado, cada um cuide da sua vida, porque eu estou cuidando da minha vida. Em si, é um ódio injustificado contra o próximo. Por quê? Porque o mandamento de Hashem é bem claro, simples e objetivo. Não existe nenhuma matemática complicada, não há nenhuma fórmula complicada nessa história. O mandamento de Hashem é bem claro: ame o teu próximo como a ti mesmo. Aí a pessoa, na sua cegueira, ela diz: então, tá vendo? Eu me amo, então eu não tenho ódio dos outros. Os outros, cada um vai por si, se vira. Mas quando se diz ame o próximo como a ti mesmo, significa que aquilo que você realmente não deseja para si, você não pode desejar para o próximo. Então, se você não deseja ser uma pessoa desprezível, desprezada, se você não deseja que seja uma pessoa odiada, então você não pode agir nessa mesma proporção contra o próximo. Então, o verdadeiro amor, amar o próximo como a si mesmo, simplesmente significa o quê? Você vai além dos seus limites, além de você mesmo, além de si mesmo, e você vai amar mais o próximo do que a si mesmo. Aí você vai realmente andando no verdadeiro amor. E esta é a razão dada para o nosso exílio. Ou seja, quando a pessoa ela age desta forma egoísta, escravo do seu ego, então, na realidade, ela está em exílio. Ela está separada dos demais. Ela se isola. E nesse sentido, sem sombra de dúvidas, o que vai acontecer? A pessoa, ela ao se isolar, então ela está fazendo o seu exílio. E ao fazer o seu exílio, ela não ama o próximo. Ela só gira em torno dela mesma. É que nem um peão. Sabe aquele brinquedo peão de cordinha? Que você põe o cordão em volta do peão, depois você lança e ele fica rodando em torno de si mesmo. Então assim é a pessoa peão. Ela só roda em torno de si mesma. Ela não tem olhos, né, para o próximo. Então, o mandamento é claro: ame o teu próximo mais do que a você mesmo. Nesse sentido, esse ódio injustificado, o Rebbe diz assim, esse é o âmago de todo mal. Então, todo mal, a raiz de todo mal é o ódio injustificado. A pessoa, ela odeia o seu próximo sem razão nenhuma. É a raiz de todo o mal. E ele é contrabalançado e curado por atos injustificados de amor e generosidade. O que significa isso? Todo ato de amor e generosidade autênticos, reais, verdadeiros, transparentes, honestos, no verdadeiro amor, você faz o bem ao próximo. Você ama o próximo e você não tem como justificar isso. É injustificado. Por que você ama o próximo? Porque eu amo. Por que você ama o próximo? Porque é um mandamento divino de amar o próximo mais do que a mim mesmo. Então você não encontra palavras exatas para justificar o amor ao próximo.
Então, qual é o antídoto para o ódio injustificado? O antídoto para o ódio injustificado é amor e generosidade também injustificados. Você não tem explicação. Assim como o ódio injustificado não tem explicação. Normalmente, quando você pergunta para alguém, você tem ódio de alguém? A primeira coisa que ela fala diz, não tenho ódio de ninguém. Mas quando ela despreza o próximo, ela tem ódio contra o próximo. Ela não admite, mas ela tem. Por isso que fala o nosso Rebbe, ódio injustificado. E o antídoto para este veneno é exatamente o quê? O amor e generosidade, também injustificados. Você é uma pessoa generosa, você é uma pessoa amorosa para com o seu próximo. Por quê? Não tem como explicar isso. É uma questão de amar e ser generoso com o próximo. Ok? Baruch Hashem. A Donária não está conseguindo o quê? Ouvir. Né? O som está normal aí, pessoal? Tá normal. O som tá normal. Deve ser algum probleminha lá com a conexão da Donária lá em Lisboa, lá em Portugal. Né? Então tá nesse sentido aí. Baruch Hashem. Vamos à nossa contagem do Homer. Ao pôr do sol de ontem até o pôr do sol de hoje, nós estamos a 31 dias da contagem do Homer, ok? Então vamos fazer a contagem. Conte o Homer. Hoje são 31 dias que perfazem 4 semanas e 3 dias do Homer. Hoje nós estamos em Tiferet de Hod, que é compaixão na humildade. Examine se sua humildade é compassiva. Pergunte-se, minha humildade faz-me contido e antissocial ou expressa-se em empatia pelos outros? Minha humildade é equilibrada e bela? Ou é inconveniente? Assim como a humildade traz compaixão, a compaixão pode levar a pessoa à humildade. Se você carece de humildade, tente agir compassivamente, o que poderá ajudar a trazê-lo à humildade. O exercício para o dia é expresse um sentimento humilde num ato de compaixão, ok? Então, compaixão na humildade. Nesse sentido, a sua humildade ela precisa ser compassiva, né? Ela tem que ser tolerante, paciente, longânimo, ir além, né, do seu estupim curto, né? Tem gente que diz assim, o meu estupim não é curto, o meu estupim é para dentro. Então você está precisando de muita humildade, de muita compaixão, né? Então precisa alimentar essa questão de compaixão, humildade, né? Paciência, tolerância e por aí afora vai, ok? Então por isso o exercício é expresse um sentimento humilde num ato de compaixão, ok? Hoje é o 4º dia, então hoje nós vamos comentar sobre a 4ª lei universal das 7 leis para Benei Noach, para as nações, né? Recordando o primeiro mandamento universal, ou o primeiro mandamento, né, das 7 leis dos filhos de Noach para os não-judeus. Primeiro, reconhece que existe apenas um Deus. Segundo, respeite o Criador. Terceiro, respeite a vida humana. Quarto, respeite a instituição do casamento. Quinto, respeite a propriedade alheia. Sexto, respeite todas as criaturas. E sétimo, estabeleça tribunais de justiça. Então hoje, né, o 4º dia do Shabat, o 4º dia da semana, então vamos para breve comentário da 4ª lei. Respeite a instituição do casamento.
não cometa atos sexuais imorais, portanto, não cometa atos sexuais ilícitos. O matrimônio é um ato divino. A Bíblia declara de forma clara, simples e objetiva. Não é bom para o homem estar sozinho. Então Deus criou uma companheira para Adão e em matrimônio ele os abençoou. E aí Deus formou o primeiro casal, a primeira família. Numa família completa, a criatividade do homem encontra significativa expressão, ou seja, criatividade diariamente. Famílias são a pedra fundamental de comunidades e nações e sociedades sadias. Então, as famílias, elas são os fundamentos. Aliás, cada família é um fundamento. Para o quê? Para as comunidades, para as nações e para as sociedades sadias, né? Nesse sentido aí, a sociedade, as comunidades, as nações, sem a base da família, a tendência é se extinguir. Vem o caos, vem a depravação moral, a depravação ética, vem a violência contra o próximo, e aí a sociedade, ela vai o quê? Ela vai simplesmente se deteriorando, vai entrando em caos. E aí entra numa situação que é o quê? Sobrevive o mais forte. Então, a família, ela é a base para tudo. Por isso que o sistema atual, né, o globalismo e aqueles que estão, os magnatas que estão envolvidos com a questão globalista, establishment, sistema, controle de natalidade, controle sobre as pessoas e querem fazer realmente 100% com que o mundo tenha esse controle deles, para o bel prazer deles. Qual finalidade? Fazer a humanidade escrava e eles se enriquecerem cada vez mais. Até parece que eles vão viver eternamente, né? Engraçado, né? O tempo vai passando e eles não conseguem se olhar no espelho que estão envelhecendo. Será que eles não conseguem enxergar que eles estão usando os seus recursos multimilionários para tomarem determinados tipos de medicamento para prolongar a vida deles, achando que vão viver eternamente? Ou seja, a múmia, para viver centenas de anos, ela precisa ficar mumificada. Ela precisa morrer, embalar, muito bem embalado, para que o corpo ali fique existindo por um bom tempo, né? Só se eles acharem que vão fazer isso daí, né? Inclusive tem um certo segmento aí, né? Que dizem que a pessoa se congelando, ela pode descongelar daqui a algumas dezenas de anos e ela vai voltar à vida. Então, quer dizer, existem uns absurdos aí que tem que ser muito imbecil para acreditar nessas coisas aí, né? Então, é por isso que, em nome da ciência, muitas pessoas têm abandonado a fé em Deus, né? Porque certos segmentos da ciência vêm com, entre aspas, né? Vêm com umas fórmulas tão tolas, idiotas, imbecis. Mas aquele negócio, né? Se existe é porque encontra mercado, né? E o mercado, né? O mercado de peixe, o que não falta ali são exatamente pessoas imbecis para acreditar numa idiotice desse tamanho, né? Então essas pessoas aí querem exatamente o quê? Que as famílias sejam extintas. Que não tem aquele valor família, né? Aquela questão família, marido, esposa, pai, mãe, filhos, né? Não querem essa questão aí, né? Nesse sentido de a família estar realmente assegurada nesse patamar, né? Então, por isso, toda e qualquer liderança, seja religiosa, política, seja científica e por aí afora vai, que queira
fazer com que as pessoas não tenham consciência de Deus e nem consciência de família, pode ser quem for. É um imbecil e não merece crédito. Ponto final. Acabou. Continuando, nações que toleram a imoralidade, adultério, homossexualismo, sodomia, incesto, jamais tiveram uma longa duração. Toda e qualquer sociedade que defendeu essas coisas e liberou ao bel prazer de cada um, a tendência dessa comunidade, dessa sociedade, é exatamente se extinguir, né? O exemplo bem claro tem aí é o dilúvio que aconteceu lá atrás, né? Com todas essas práticas, mas ainda a questão da violência, né? Contra o próximo, que veio realmente fazer com que o copo transbordante, aliás, o copo cheio viesse a transbordar com essa última gota, né? Que é a violência, o roubo contra o próximo. Todo tipo de violência contra o próximo foi a gota que faltava para transbordar realmente o copo. E dessa forma aí aconteceu então o dilúvio, depois tivemos a destruição das 5 cidades de Sodoma e Gomorra, grandes impérios que nós tivemos aí através da história, né? Eles acabaram, né? Vieram ao caos, à falência, justamente por causa destas questões aqui, né? Toleraram e permitiram com que realmente houvesse todos os tipos de imoralidades, todo tipo de libertinagem, e somado a isso veio a violência contra o próximo, né? Então, imoralidade sexual é o sinal de decadência interior que gera uma sociedade desumana, trazendo o caos ao plano de vida traçado pelo Criador. O casamento de um homem e uma mulher é um reflexo da unicidade de Deus e da sua criação. A deslealdade no casamento é um ataque à unicidade de Deus. Então, por isso, né, amados, o 4º mandamento universal: respeite a instituição do casamento, não cometa atos sexuais imorais, né? Por aí afora vai as suas diversidades de imoralidades sexuais. O casamento é uma ordenança divina. Antes que se formasse qualquer sociedade, antes que se formasse qualquer tribunal, antes que se formasse qualquer cartório civil, Deus instituiu a família. Deus criou macho e fêmea, homem e mulher, e deu a ordenança: o homem deixará a casa dos seus pais, da sua parentela, unir-se-á à sua mulher, à sua esposa, e não serão mais dois, serão um só, e formarão uma família. Ou seja, somente o marido e a esposa podem, unidos, conceber realmente filhos. E esta é a ordenança realmente que Deus deu. Então, portanto, esta é a ordenança bíblica universal e é uma ordenança eterna, perpétua. A pergunta simples é assim: quem é o homem para alterar o mandamento divino? Simplesmente não é nada. Ok? Então esta é a nossa 4ª lei universal. Ok? Vamos então para a nossa 4ª leitura de hoje. A nossa 4ª leitura de hoje está no capítulo 23 do livro de Levítico, que é a nossa 4ª leitura, a nossa 4ª aliá. No capítulo 23, do verso 1 ao verso 22, é onde nós temos aí a nossa 4ª leitura da nossa 31ª Parashá, Emor. Diz, ou fale, né? Focando principalmente a questão da educação das crianças, ok?
Dentro destas leituras, desses aprendizados que nós temos aqui, o que nós temos diante de nós? Uma pergunta simples, né? Há espaço no nosso coração para Deus? Nós vimos aqui tanto a leitura da contagem do Homer, como a gota de sabedoria do nosso Rebbe Menachem Mendel, que nos fala exatamente sobre a questão do amar ao próximo mais do que a si mesmo. Então a pergunta quando se fala, né, há um espaço para Deus em nossos corações? É algo realmente para se pensar, refletir. Por quê? De acordo com a contagem do Homer, mais a gota de sabedoria do nosso Rebbe Menachem Mendel, o que nós temos? Quando nos enchemos de nós mesmos, quando estamos transbordantes de nós mesmos, quando nós estamos envolvidos com o nosso eu, o nosso ego, o nosso egocentrismo, não há espaço para ninguém e nem para Deus. Por mais que a pessoa possa dizer, não é bem assim, não é desse jeito, mas é. Mas é. Ou seja, se você é daquela pessoa que tudo tem que ser para mim, tudo tem que ser em volta do meu eu, não há espaço para nada e nem para Deus. Por isso, a nossa contagem do Homer é simples. Ela nos fala de forma bem... um palavreado para que nós possamos entender, desde a pessoa mais simples, a pessoa até mais elevada no sentido cultural. Ou seja, compaixão na humildade. Se você não tiver compaixão na humildade, então você tem um ódio injustificado contra o próximo. E a única forma de você combater isso é com amor e generosidade. Senão, não tem lugar para ninguém e nem para Deus. Entendeu? Então, é isso daí. Baruch Hashem, pense. Queremos mudar aqui um shalom, né? Para algumas pessoas aqui que queremos fazer questão de mencionar, né? Brasilino Lício Ribeiro, o Bruno Rodrigues Estafa de Bragança Paulista, a Solange de Abreu, São Paulo, Elmis Andrade de Brasília, o Roberto Freitas também de Brasília, o Jerônimo Bareixa Júnior também de Brasília, Fortes Johnson de Florianópolis, Santa Catarina, Alaine Anaile, a Zilá Teles, lá de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, o Cláudio Cortes, de Jataí, o Francisco Sena, do Ceará, a Eli Santana, Alexandre Piovesan, o José Cruz, né? O Davi Navarro, de Astorga, se não me engano, é Espanha, né? O Leonardo Carvalho, a Clarice Moreira Elias, de Joaçaba, Santa Catarina, né? Então tá aí, ó, Malu, Distrito Federal, hoje mais 3 pessoas de Brasília, hein, Malu? Sendo saudados aí. Baruch Hashem. Ok? Vamos então para a nossa leitura. Capítulo 23 de Levítico, verso 1 a 22, onde nós temos aí sobre Shabat e festividades, né? Deus falou a Moshe dizendo, fale aos filhos de Israel e diga-lhes,
Vocês devem sempre se empenhar para vir a Jerusalém celebrar as festividades de Deus. Pois se vocês se atrasarem no caminho, a Corte Suprema que estabelece o calendário, se designa as festividades como celebrações sagradas, declarará um ano de transposição, permitindo que vocês cheguem a Jerusalém a tempo. As seguintes são minhas festividades. Então agora nós vamos para a relação das festividades. Capítulo 23, verso 3 diz assim: apenas por 6 dias vocês podem trabalhar, mas o 7º dia é um dia de descanso completo, uma celebração sagrada durante a qual vocês não podem fazer nenhum trabalho. Assim, também as festividades devem ser observadas meticulosamente, como vocês observam um Shabat para Deus em todos os lugares em que vocês vivem. Então a primeira observância que faz aqui é sobre o Shabat semanal. Então semanalmente nós temos a festividade de Shabat, né? Para os judeus explicitamente, guardar 39 leis são observadas no dia de Shabat, aquilo que não deve ser feito. E para os não-judeus, os Benenor, o Shabat semanal é momento de honrar a Deus pelos 6 dias da criação e o 7º dia em que Deus ele descansou das suas atividades de criar, né? Então nós honramos o Shabat. E dentro disso daí, nós tiramos aí, né, o pôr do sol do 6º dia até o pôr do sol do 7º dia. À noite, né, o início do Shabat, à noite nós temos aí então o quê? Nós temos as primeiras preces da noite, início do Shabat, início do 7º dia. Aí na parte da manhã, quando amanhece o dia, no sábado de manhã, temos aí as preces da manhã, preces específicas para o 7º dia, o dia do Shabat, o sagrado dia do Shabat. Tem prece à tarde e depois tem a Havdalah. A vida secular continua normal para os Benenor, para os não-judeus. E precisa tirar esses momentos específicos no sentido de estar honrando o eterno, né? Então essa é a forma de o fazer. Depois, a partir do verso 4, né, capítulo 23, verso 4, aí nós temos: estas festividades de Deus são celebrações sagradas que devem ser fixadas em suas datas apropriadas pela Corte Suprema, que estabelece o começo de cada mês, quando a lua aparece ou quando a lua surge. Do verso 3 ao do verso 5 ao verso 8, nós temos aí um resumo da primeira festividade que Hashem ele dá a ordenança, né? Para os judeus e para os não-judeus, é uma palavra que pode ser feita de um coração voluntarioso, transbordante em amor por Hashem e a sua causa. Então diz assim: na tarde do 14º dia do primeiro mês, depois da 6ª hora, vocês devem sacrificar a oferenda de Pêssar para Deus. Então, no 15º dia deste mês, é uma festa de Matzot, os pães ázimos, matzá, no singular, para Deus, quando vocês devem comer Matzot por 7 dias. O primeiro dia será uma celebração sagrada para vocês, quando vocês não poderão fazer nenhum trabalho manual. Vocês então trarão sacrifícios adicionais, oferenda de fogo a Deus por 7 dias. O 7º dia será uma celebração sagrada, quando vocês não poderão fazer qualquer trabalho manual. Então o primeiro mês, né, foi exatamente a data quando o povo israelita saiu do Egito. Então aquela data ficou conhecida como a cabeça
do ano, o primeiro mês dos meses, o primeiro mês do ano. Posteriormente ao exílio babilônico, esse primeiro mês ficou conhecido como o mês de Nissan, ok? Então, no 14º dia, o sacrifício, e no 15º dia inicia explicitamente a festa de Matzot, que é por 7 dias não comer pão levedado. E por isso, durante os 7 dias, nada que tem levedo, nada que tem fermento, é para ser comido nesses 7 dias. É a festa de Matzot, os pães ázimos, os pães sem fermento, né? Então, a festividade de Pêssar é Matzot, é não comer pães levedados. Essa é a festividade de Pêssar. A partir do verso 9, né, do capítulo 23, do verso 9 até o verso 14, nós temos aí sobre a questão do Homer, que diz assim: Deus falou a Moshe dizendo, fale aos filhos de Israel, diga-lhes, quando vocês vierem à terra que eu estou lhe dando, e vocês colherem sua ceifa, vocês devem trazer uma medida de Homer, né? Uma medida de Homer equivale a 2,48 litros. De sua primeira colheita ao sacerdote. Ele a agitará nos movimentos prescritos para uma oferenda agitada a Deus, de modo que ela será aceitável por Deus em prol de vocês. O sacerdote fará esta oferenda agitada no dia seguinte ao primeiro dia da festa de Pêssar. Ou seja, no primeiro dia de Pêssar, que é no dia 15 do primeiro mês, ou seja, dia 15 do mês de Nissan, no dia seguinte, dia 16 de Nissan, então começa a contagem do Homer, que corresponde ao segundo dia de Pêssar, certo? Então no dia 16 começa a contagem do Homer. Então o sacerdote ele fará a oferenda agitada no dia seguinte ao primeiro dia da festa. No dia em que vocês fizerem a oferenda agitada de Homer, vocês farão como acompanhamento, vocês trarão um cordeiro em seu primeiro ano perfeito, como oferenda queimada a Deus, ou seja, como oferenda de elevação. Repetindo, o sacrifício de cordeiro sempre foi para elevação. Elevação, o sacrifício de elevação é diferente do sacrifício de pecados. O sacrifício de pecados é expiação para perdão de pecados. O sacrifício de elevação, que é um sacrifício de oferenda queimada a Deus, significa que é um sacrifício espontâneo, é um sacrifício voluntário que o ofertante traz ao sacerdote para que esse sacrifício seja ofertado a Deus, porque o ofertante, o seu desejo, o seu anseio, que é movimentado, motivado, que é elevado por causa do amor a Deus, então ele faz um sacrifício voluntário de elevação, que significa aproximar mais de Deus, que é movido por um amor verdadeiro, um amor sincero a Deus. Então, por isso é sacrifício ou oferenda de elevação. Então, toda vez que você ouvir, ler sacrifício ou oferenda queimada a Deus, é o mesmo que oferenda ou sacrifício de elevação a Deus. E nós vamos ver que sempre está sendo pedido cordeiro. Então o cordeiro é o sacrifício para elevação, não é para perdão de pecados.
Por que que nós estamos sempre enfatizando e sempre respondendo? Pelo simples fato, depois de mais de 2000 anos, ficaram aí nos 4 cantos do mundo, dizendo que o Cordeiro é que tira pecado do mundo. Ficaram batendo na tecla por mais de 2000 anos, dizendo que o sacrifício para perdão de pecados era de um cordeiro. E a Bíblia nunca disse que sacrifício para perdão de pecados era exigido um cordeiro. Em Yom Kippur era exigido 2 bodes para perdão de pecados. E depois nas demais festividades é simplesmente um cabrito. Cabrito não é cordeiro. Bode não é cordeiro. Então, cordeiro não tira pecado de ninguém. Cordeiro não tira pecado do mundo. Quando você ouve ou você tem conhecimento de uma expressão que diz, ó, o cordeiro tira o pecado do mundo, essa é uma expressão egípcia. Por que egípcia? Porque o cordeiro no Egito era tido como uma divindade. O cordeiro, o animal de 4 patas, ele era adorado como um deus, uma divindade. Essa é uma prática egípcia, é uma prática pagã. Ela não é uma prática bíblica para a oferenda de perdão de pecados. Então, por isso a gente sempre vai enfatizando isso, porque afinal de contas, depois de mais de 2000 anos, né, sendo apregoado entre as nações, eis o cordeiro que tira o pecado do mundo, e na realidade não tem cordeiro que tira pecado do mundo, as pessoas foram enganadas. E durante mais de 2000 anos, a mentira tornou-se uma verdade. Então nós precisamos sempre estar repetindo e batendo na tecla também, para que as pessoas entendam, né, que realmente cordeiro não tira o pecado do mundo. Ok? Continuando, né, capítulo 23, sobre a oferenda de Homer. E vejam bem que aqui nós estamos a respeito de oferendas e sacrifícios para a contagem do Homer, a colheita que o povo judeu está fazendo, ok? Então, continuando, né, versículo 13, sua oblação correspondente será 2/10 de um efá de farinha fina de trigo misturada com óleo, como uma oferenda de fogo que proporciona um aroma agradável a Deus. Uma oferenda correspondente de libação será de 1/4 de rim de vinho. Até o dia em que vocês trouxerem esse sacrifício ao seu Deus, vocês não podem comer pão, grão torrado ou grão verde da nova safra. Esse será um estatuto eterno para todas as gerações, em todos os lugares em que vocês viverem. Do verso 15 até o verso 22, né, nós estamos aí sobre a contagem do Homer. Então, verso 15 agora. A partir do dia seguinte ao primeiro dia da festa de Pêssar, o dia em que vocês trouxerem o Homer como uma oferenda agitada, vocês devem contar 7 semanas. Elas devem ser completas. Vocês devem contar até, mas não incluir o 50º dia. O dia seguinte à 7ª semana, ou seja, o 50º dia, vocês trarão a primeira oblação da nova safra para Deus. Dos lugares onde vocês vivem na terra de Israel, vocês trarão pão designado para um propósito muito elevado. 2 bolos de pão feitos de 2/10 de um efá de farinha fina de trigo, e que devem ser assados com pão levedado, uma vez que eles serão a primeira oferenda a Deus. Junto com esse pão, vocês oferecerão 7 cordeiros perfeitos de 1 ano, 1 novilho e 2 carneiros. Estes, junto com suas oblações e libações de vinho, correspondentes serão uma oferenda queimada para Deus, uma oferenda de fogo,
causando um aroma agradável a Deus. Novamente aqui, nós temos 7 cordeiros perfeitos como sacrifício de elevação e não para perdão de pecados. Agora nós vamos para o verso 19 do capítulo 23. Vocês também, além desses aqui, certo? Que nos fala o quê? O verso 18, capítulo 23, verso 18. Junto com os pães, vocês trarão 7 cordeiros perfeitos, um novilho e 2 carneiros. Estes 7 cordeiros, o novilho e os 2 carneiros, eles serão sacrifícios de elevação. Não tem nada a ver com perdão de pecados. Não é sacrifício de pecados. É sacrifício de elevação. Aproximar-se de Deus. Agora, no versículo 19, temos: vocês também prepararão um cabrito como uma oferenda de pecado. Então aqui nós temos um cabrito como uma oferenda de pecado e 2 cordeiros em seu primeiro ano como sacrifícios de paz. Os 2 cordeiros aqui como sacrifícios de paz é um sacrifício de gratidão a Deus. É um sacrifício de paz. Por quê? Porque depois que o cabrito foi uma oferenda de pecado, então agora vem a oferenda de gratidão. É um sacrifício de paz, através de 2 cordeiros. Verso 20, o sacerdote fará os movimentos prescritos para uma oferenda agitada diante de Deus com o pão da primeira oferenda e os 2 cordeiros. Isso será feito enquanto os 2 cordeiros ainda estão vivos, diferente de uma oferenda de paz regular que tem um nível menor de santidade. Eles serão sagrados para Deus e pertencerão ao sacerdote. Esse dia será proclamado como uma celebração sagrada para vocês, quando nenhum trabalho manual pode ser feito. Este é um estatuto eterno para todas as gerações, em todos os locais onde vocês possam viver. Quando vocês colherem a ceifa da sua terra, não ceifem completamente os cantos de seus campos, já que isso deve ser deixado para o pobre. Também não peguem os talos individuais que tenham caído. Vocês devem deixar tudo isso para o pobre e o prosélito, porque eu sou Deus, seu Deus. Aqui nós encerramos a nossa quarta aliá e amanhã nós teremos a continuidade das demais festividades que nos relata aqui nesta passagem, nessa paraxá, com referência às festividades de Hashem, né? Algumas coisas para nós observarmos aqui, né? Primeira coisa, a festividade de Pêssar. A festividade de Pêssar é exatamente a época quando os frutos amadurecem. Então, Pêssar, a característica dela no campo da agricultura é quando os frutos amadurecem. Em seguida, nós temos Shavuot, depois de 7 semanas, né? No 50º dia, nós temos a festividade de Shavuot, a outorga da Torá, a entrega da Torá. Na questão agrícola, da agricultura, nós temos a característica que é a época da colheita. Então, em Shavuot, é a época da colheita. E depois disso, nós temos lá na frente a festividade de Sukkot, que é a festividade dos tabernáculos ou a festividade das tendas. E esse período é o período da conclusão da estação da colheita, que é a época em que todos os produtos da terra foram devidamente colhidos, ceifados, né? E aí fecha-se o ciclo da agricultura,
o círculo agrícola é fechado em Sukkot, a festividade das tendas, ok? A Hassidut, né, o ensinamento do Rabbad, dos nossos sábios, eles nos falam assim que o termo hebraico para festas, né, ele é um derivado de uma palavra hebraica que tem como significado pé de pé mesmo, certo? O significado disso é um nível de profundo comprometimento com Deus, pela qual a pessoa não está apenas servindo o seu Criador devido à sua própria compreensão ou em razão de seus sentimentos espirituais. Mas aqui, nesse sentido, quando traz o termo sobre pé, que traz para nós regel, que significa pé, o termo exato aqui que os sábios querem trazer para nós é pé de soldado. Pé de soldado, que significa, de uma forma bem simples e objetiva, através de seus sentimentos espirituais, uma simples obediência à vontade divina. Então, pé de um soldado, né? Por outro lado, as festas também estão associadas com a alegria, de maneira que os sentimentos positivos de uma pessoa em relação a Deus adquirem uma maior expressão, né? As festividades a Hashem, as festividades ao Eterno, elas são festividades para trazer alegria. Através do quê? Através do estudo da Torá, nós vamos adquirindo conhecimento e sabedoria, vamos também conhecendo a grandiosidade de Deus, vamos conhecendo a grandiosidade dos seus mandamentos, e que a observância deles só tem a trazer para nós alegria, felicidade, bênçãos e, sem sombra de dúvidas, promessas reais de nós sermos agraciados pelo favor divino. Então, nesse sentido, né, traz para nós, então, sentimentos positivos, né, de alegria e felicidade. Então, qual é a conexão entre obediência e alegria? Os nossos sábios dizem que a Torá, ela fixa as datas de acordo com o ciclo agrícola, né? Então, por isso nós temos Pessah, é a época do amadurecimento dos frutos. Shavuot, a época da colheita. E Sukkot é a época que se conclui a estação da colheita, portanto, se conclui o círculo, né, ou o ciclo agrícola, onde em Sukkot totalmente a produção é devidamente ceifada, colhida, né? E são reservadas nos seus respectivos lugares. O que é comercializado, o que deve ser preservado para se ter realmente alimentos é reservado adequadamente nos silos para que possa haver alimento, né, para as pessoas, etc. e tal, até a próxima colheita, né? Então, por isso, né, a obediência e a alegria, elas estão ligadas, elas estão juntas, por quê? Porque obedecendo o critério divino, sempre haverá colheita, sempre haverá obediência aos mandamentos, e ao ver a colheita, existe alegria. Por quê? Porque se colhe o fruto do trabalho. Dentro desse âmbito, você precisa colocar também dentro do âmbito espiritual da sua vida. Ou seja, se Deus mostra para nós algo físico para mostrar-nos que há recompensa quando se tem obediência aos critérios das leis da natureza, plantio e colheita,
Então Deus quer mostrar para nós que no âmbito espiritual existe também a mesma lei natural espiritual. À medida que você prepara a terra, coloca a semente, você faz com que essa semente, com cuidado, com zelo, ela venha brotar, ela venha crescer, ela vai dar frutos. E ao dar frutos, você vê isso com alegria, com felicidade, com amor e gratidão a Deus. Então Deus nos mostra algo físico para nós compreendermos que nós precisamos elevar esse mundo físico, fazer subir através do quê? Através da nossa obediência aos mandamentos divinos, que nós vamos fazendo com que o mundo físico seja elevado ao encontro de Deus, para que nisso haja fusão, harmonia, né? E nesse sentido, Deus vai trazendo para cada um as suas ricas bênçãos, tanto espirituais como também no campo físico, no campo deste mundo inferior, ok? Então, dessa forma, para uma semente crescer, ela primeiro precisa se desfazer de sua casca externa, e só assim é possível a semente crescer de tamanho muitas centenas de vezes mais do que a semente original. Da mesma forma, quando uma pessoa se livra, se desfaz de seus preconceitos superficiais, as cascas, né, que é chamado no hebraico de kelipot, né, as cascas, ou kelipá, casca no singular, principalmente com preconceitos dentro da questão judaica, o judaísmo. Até pouco tempo atrás, falar sobre judaísmo parecia que era o fim do mundo, né? Antigamente, né, tinha um costume entre os gentios, entre as nações, que os pais falavam para os filhos pequenos, né? Ó, não sai para a rua, porque judeu, ele vem com a mala e passa, põe você dentro da mala e leva embora, nunca mais vou te ver. Então havia um grande preconceito antigamente com a questão judaica, né? E isso se propagou entre as nações. Mas graças a Deus, nós estamos aí no limiar do 6º milênio, no limiar da história da humanidade para uma nova fase, com a revelação do justo Mashiach, e nos dias do Mashiach, nós estaremos então numa nova fase da história da humanidade, e graças a Deus isso tem caído, esses preconceitos têm caído dia a dia. Mesmo no meio religioso, antigamente, né, falar algo que desse conotação ao judaísmo ou aos judeus era um pecado capital, era pecado de morte, né? Era proibido falar dentro das igrejas, dentro dos templos, né, evangélicos cristãos, era proibido falar em judaísmo, judeu e por aí afora vai, né? Então, tanto é que as traduções que vieram através dos tempos aí, elas foram deturpando os nomes originais bíblicos e trazendo os nomes estilo latino, né, para as pessoas terem a vocalização, para não dar margem à questão judaica, né? Então, por isso daí, né, o texto original, né, das Sagradas Escrituras, que eles passaram a chamar de Antigo ou Velho Testamento, então tiraram as expressões, né, por exemplo, dos profetas, né, Isaías, o nome original Ishaiahu, aí vieram com uma tradução aí latinizada, Isaías, né, para não ter aquela conotação judaica, né, do nome do profeta, né, com referência a Deus, né, dentro do compêndio original, que é preservado, e através dos copistas isso foi preservado nesses milênios todos, onde tinha a expressão com referência ao Todo-Poderoso, né, a expressão Adonai, ela foi cortada lá atrás, aí traduziram para a expressão Senhor, né? E Deus, de uma forma simples, né,
para exatamente não ter aquela conexão judaica, né? Então, graças a Deus por isso, nós estamos vendo aí que hoje esses preconceitos têm caído por terra em sua maior parte no meio das nações, e tanto é que muitos meios religiosos estão aí, né? Usando talit, kippá, usando aí expressões judaicas, festividades judaicas, né? Graças a Deus que isso está acontecendo. Não estão fazendo de acordo com as Escrituras, mas pelo menos estão fazendo alguma coisa, trazendo uma conexão ou uma conotação judaica. Isso daí tem feito com que muitas e milhares de pessoas estão sendo realmente despertadas para conhecer melhor o judaísmo, e quando elas têm um contato pessoal com o judaísmo, o monoteísmo verdadeiramente judaico, verdadeiramente bíblico, então começam realmente a viver o verdadeiro monoteísmo, vem somar, né, com os não-judeus, os Beneinor, num serviço autêntico do monoteísmo, ombro a ombro com os judeus, fazendo um serviço a Hashem, ok? Então, dessa forma aí, sendo desfeito, né, esses preconceitos, né, está se crescendo bastante a aceitação judaica entre as nações. E da mesma forma, uma pessoa que serve a Deus com uma alegria que quebra todos os limites, experimentará um crescimento espiritual ilimitado, né? À medida que as pessoas vão se dedicando a conhecer em si o judaísmo e aquilo que é pertinente aos não-judeus dentro da Torá, dos 5 primeiros livros da Bíblia, com uma orientação de um rabino, então ele vai experimentando uma alegria que ele não tinha, ele não sentia. E então ele vai se aprofundando nisto e vai cada vez mais sendo verdadeiramente uma pessoa feliz. Ok? Então essa é a nossa quarta aliá. Para nós encerrarmos aqui, eu quero lembrar ou trazer, né, a lembrança de que ao pôr do sol de amanhã, o 5º dia da semana, até o pôr do sol da sexta-feira, o 6º dia da semana, nós estaremos aí entrando no 33º dia da contagem do Homer, onde nós temos Lag BaOmer. E nessa festividade, uma festividade, ela é muito profunda, muito elevada. Nós, não-judeus, não temos, em poucos anos que temos de vida como Beneinor, ombro a ombro com os judeus, nos nossos poucos anos, né? Alguns têm aí nem um ano de convivência Beneinor, outros têm 1 ano, 2 anos, outros aí têm de 7 a 9 anos nesse convívio com o nosso rabino, Yaakov Gerenstad, dentro do movimento Beneinor Brasil. Então, vamos dizer, nesses 9 anos, propriamente dito, é muito pouco para nós podermos falar da grandiosidade dos nossos sábios, das festividades, vamos dizer, dos nossos heróis e das nossas heroínas, dentro do contexto tanto da Torá, os 5 primeiros livros bíblicos, como também da história judaica, né? Então, nessa festividade de Lag BaOmer, que nós temos aí, e que nós vamos enfatizar um pouco mais na nossa live de amanhã, então, eu quero chamar a atenção de vocês, quero convidá-los, e quero que vocês convidem quantas pessoas vocês puderem para estar conosco amanhã, às 14 horas, na nossa live à tarde com a Torá, onde nós vamos trazer realmente coisas preciosas e maravilhosas para esta festividade de Lag BaOmer. Nós vamos falar aqui amanhã sobre a questão, o verdadeiro amor.
o verdadeiro amor. E esse verdadeiro amor, ele não está ligado apenas no sentido dos nossos sábios para com Deus, do povo judeu para com Deus, não somente no sentido do não-judeu, que começou a ter um contato real com o verdadeiro monoteísmo e o verdadeiro Deus, que não é divisível, portanto ele não é dois e nem três, ele é Errad, ele é um e único, indivisível e incorpóreo. Ele não nasceu nem morreu, ele não é homem nem filho do homem. Ele é o grande eu sou, o supremo, o soberano, aquele que é único, que está acima de tudo e de todos. Não somente deste amor, mas também o amor de um casal. O que gera um verdadeiro amor de um casal? Nós vamos estar falando aqui principalmente deste amor envolvendo o nosso Rabi Akiva e a sua esposa Rachel. Um amor verdadeiro, um verdadeiro amor, amor verdadeiro, verdadeiro amor, amor verdadeiro, verdadeiro amor, amor verdadeiro, verdadeiro amor. Vamos estar falando desse casal, a preciosidade do verdadeiro amor. Nós estaremos falando algo muito sublime, que trará como título o poder feminino. O poder feminino. Nos últimos tempos, né, alguns sábios comentam sobre isso, que o poder feminino, nós não estamos falando de poder do movimento feminista não, viu? Nós não estamos falando nada do movimento feminista, esquece isso. Isso daí é fake news. Nós estamos falando do poder feminino, a mulher que Deus criou. Então nós estaremos falando sobre o poder feminino. E alguns sábios comentam realmente que nos últimos dias esse poder feminino estaria muito em foque, estaria muito em evidência. O poder da mulher. Então nós vamos ver a respeito desse poder feminino. Como que a mulher verdadeira, ela está englobada nesse significado aqui, ok? E nós estaremos falando sobre o significado de Lag Baomer. Estaremos falando aí sobre os nossos dois grandes líderes e os nossos dois grandes sábios, né? O Rabi Akiva e o Rabi Shimon Bar Yochai. Esses dois grandes mestres, esses dois grandes sábios, estaremos falando com alguns detalhes a mais aqui no dia de amanhã. Então, não percam amanhã. Amanhã nós teremos aí uma live maravilhosa, com grandes ensinamentos, exemplos do homem e da mulher de Deus. Nós não estaremos falando sobre as piadas de homens, de certos homens e de certas mulheres que dizem que são de Deus. Nós estaremos falando verdadeiramente de homens e mulheres verdadeiros em Deus, né? Então, o que um homem em Deus, ele o é. O que uma mulher verdadeiramente em Deus, o que ela é. Não estaremos falando de piadinhas, né, que se fazem por aí, mas vamos falar do verdadeiro amor nesses níveis elevados e profundos. Não perca, convide quem você puder convidar. E amanhã, venha pronto, venha purificado, venha se lavar no verdadeiro amor que nós teremos para comentar no dia de amanhã. Baruch Hashem. Então, até lá. Shalom, shalom.